Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma, então. Por aqui, uma vez mais, o teu servo Marcelo, passando por aqui para vos deixar esta reflexão no dia ou noite que se chama hoje. Por exemplo, Provérbio de Salomão, capítulo 15, a partir do verso 1, que escrito está: a resposta branda desvia o furo, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Queridos, na verdade, não tem algo que Deus não saiba. Tudo está desvendado, desnudo, despido, sem vestes, diante do nosso Deus. Qualquer situação que você venha imaginar, que talvez você realizou, está realizando, pretende realizar, tudo está despido diante dos olhos de Deus. Não há nada em oculto que não haja de ser manifesto ou revelado. Glória a Deus. E não tem como se esconder de Deus. Primeiro porque Ele é presciente. Antes que eu elabore pensamento nos neurônios, o Senhor já sabe. Também o Senhor, Ele é onipresente. Está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Como também é onipotente. Todo o poder está em suas mãos, está com Ele. Como também é onisciente. Conhecedor, sabedor de todas as coisas. Então não há como fugir diante de Deus, e não há como fazer algo ou projetar algo tentando esconder ou se esquivar de Deus, que Ele não venha ficar sabendo. Inclusive, Hebreus capítulo 4, versículo 13, todas as coisas estão desnuas e bem patente aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Todas as coisas, ele relata que estão desnuas, bem patente, bem clara e evidente aos olhos com quem nós havemos de tratar a qualquer momento, e pode ser agora, e pode ser hoje. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Por isso que Salomão, assim ele escreve, glória a Deus, nesse capítulo 15 do seu livro. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Sobre resposta, tá? De alguma indagação que foi feita por alguém ou solicitada por alguém. E a resposta branda, na verdade, devemos responder brandamente, com serenidade, tranquilidade, com calmaria. E é melhor ouvir, pensar, repensar, antes de responder a mais simples pergunta, a mais complicada.
Porque a depender da resposta, nós podemos então aumentar o problema em vez de resolver. Por isso que ele fala sobre resposta branda. E qualquer tipo de resposta branda, a tendência é que o furor diminua, se extingue, se apague, deixe de existir, de acordo com a resposta que você sempre está dando, eu posso dar, alguém venha dar. Salomão diz, a resposta branda desvia o furor, afasta a raiva, a ira, sabe? Mas a palavra dura, porque tem palavra dura dentro de resposta. E aí é onde requer um pouco mais de vigilância de todos, referente a responder alguma situação a quem quer que seja. Não é melhor você responder brandamente? Não é melhor você pensar ou estudar, analisar o que é que você vai responder? Antes de responder qualquer coisa, e às vezes asperamente ou duramente. E muitas vezes a resposta pode não abrandar, não acalmar, mas sim suscitar, despertar ou aumentar o volume das perturbações. Por isso que é bom responder brandamente. Tiago disse um dia, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago também disse outro dia, se alguém entre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Antes ser-lhe-á concedida, porém, quando pedir, não peça duvidando, porque os que duvidam é semelhante às ondas, na qual o vento eleva de uma a outra parte. Não pense o tal que receberá alguma coisa do Senhor na tangência da dúvida. E o mestre Salomão, ele completa no versículo 2 do capítulo 15 de Provérbios. A língua dos sábios adorna. O que é adornar? É vestir aquilo que estava despido, é cobrir aquilo que estava descoberto. A língua dos sábios adorna a sabedoria. Glória a Deus. Ou entra em conectividade, em anexo, em aliança com a sabedoria. Agora só a língua dos sábios, tá? Provérbios 15, 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se decida do inferno que está logo embaixo. Glória a Deus. A língua dos sábios adorna a sabedoria. Glória a Deus. Mas a boca dos tolos derrama a estultícia. A boca dos tolos só espalha tolice, só derrama tolice. Por isso que Salomão diz, olhe bem, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Todo lugar que eu e você venha imaginar, lá vai estar os olhos do Senhor. Às vezes você pensa, eu posso até pensar, que nada, que pessoa alguma está nos observando, nos visualizando, nos acompanhando. E aí é que está o X da questão, aonde muitos se enganam. Se preocupe não, porque quando não tiver presença física, literal, palpável, para te visualizar, para te olhar, para te acompanhar, tem Deus. Os olhos de Deus estão sobre você. Os olhos de Deus estão sobre mim. Os olhos de Deus estão sobre a sua casa, a sua família. Os olhos de Deus estão lá no seu trabalho, na escola, no curso, na faculdade, na vizinhança, na congregação, fora da congregação. Se preocupe não, que os olhos do Senhor
estão em todos os lugares para um propósito: observar quem é bom e quem é mau. Para observar quem é bom e quem é mau. Portanto, como eu disse no início, não tem para onde eu e você se esconder ou se esquivar. Estamos despidos, estamos sem vestes na presença de Deus. Por isso que ele recomenda, Lucas capítulo 12, versículo 35, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Estejam cingidos, estejam revestidos seus lombos e acesas as candeias. Lombos, vestimenta, veste espiritual, candeias acesas, a alma e o espírito, pela real presença de Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, em todo tempo seja alvas as tuas vestes, e nunca havia falta óleo sobre as vossas respectivas cabeças. Para nós finalizarmos orando nesse momento, nesse tempo, nessa hora que se chama agora. Provérbios capítulo 16, versículo 20. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, oh glória, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, também te louvar, te exaltar, te magnificar, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continue a abençoar, Pai, a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, a tua igreja, o teu povo. Continua a acordar os que dormem, a levantar os que se encontram caídos, a dar força aos que se encontram abatidos, desanimados, entristecidos, angustiados, afligidos, arrefecidos, estagnados. Senhor, acorda os dormentes. Em nome de Jesus, aviva as nossas vidas no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te de tuas misericórdias, pois as mesmas têm sido as causas de nós não sermos consumidos. Inovação cada manhã, as mesmas não têm fim. Obrigado, Pai, pela vida de cada um desses que tem me apoiado, tanto aqui quanto ali, quanto acolá, Pai. Ah, Senhor, referente a tua palavra a ser ministrada, ensinada e pregada, em forma de oração, de ensinamento, a administração, obrigado pela vida de cada um, Senhor, que assim tem se empenhado comigo na divulgação da palavra do Senhor por entre essas terras dos viventes. Pai, eu ministro assim então, salvação, libertação, transformação, cura, avivamento, milagre, que o Senhor alcance a cada um nessa noite, Pai, operando os teus milagres. Abençoa minha casa, minha família, e eu repreendo em nome de Jesus, ó meu Deus, qualquer tipo de situação perturbadora, de dor, doença, enfermidade que tenha assolado a minha casa ou a vida dos demais que por aqui, Senhor, tem nos acompanhado. Jesus, nós repreendemos que as enfermidades vão-se embora, desapareçam a uma, na autoridade que há no teu sangue. O Senhor disse: curai os enfermos, a limpar os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsar os demônios, de graça receber, de graça passar adiante, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em o teu nome expulsaremos demônios, falaremos novas línguas. Ah, Senhor, se bebemos alguma coisa mortífera, nada nos fará dano algum. Senhor, em nome de Jesus, ouça a minha, nossa oração, glorifica o teu nome e acrescenta a fé do Senhor sobre nós, nos capacita a viver por fé, pela fé, por meio da fé e não por vista. Eu só tenho a te agradecer, Pai, por todas as coisas na pessoa do Senhor Jesus. Amém. E que Deus nos abençoe
sempre e até a próxima, se Pai nos permitir, e louvado seja Deus.